Ilustrando História. Certo dia, há mais de 2.200 anos atrás, um rei chamado Hierão II pediu a um ferreiro que lhe confeccionasse uma coroa, e para isso lhe forneceu uma barra de ouro. Quando a coroa ficou pronta, ainda que ela tivesse o mesmo peso da barra de ouro fornecida, o rei desconfiou, achando que talvez o ferreiro pudesse ter misturado ao ouro um pouco de prata, roubando parte do ouro para si. Para ter certeza, então, o rei chamou um dos homens mais inteligentes de seu reino, o físico, matemático, filósofo, engenheiro, astrônomo e inventor Arquimedes. Ele nasceu por volta do ano de 287 a.C., em Siracusa, uma cidade da Sicília, parte atual da Itália, mas que na época pertencia à Magna Grécia. Para solucionar o problema, Arquimedes não poderia danificar a coroa e, portanto, pediu ao rei tempo para pensar. Diz a lenda que foi durante um banho de banheira que lhe veio a grande ideia. Eureka! Teria gritado Arquimedes, que em grego quer dizer descobri, e saiu correndo pelado de tanta empolgação. Ele notou que o nível da água na banheira subia enquanto ele entrava e concluiu que se o ferreiro de fato tivesse usado somente o ouro para fazer a coroa do rei, então, independentemente de sua forma, quando imersa em uma bacia, ela deveria deslocar a mesma quantidade de água que uma barra de ouro. Foi assim que Arquimedes descobriu o que ficou conhecido como o princípio de Arquimedes, que diz que todo corpo mergulhado em um líquido sofre a ação de uma força para cima igual ao peso do líquido que desloca. É por isso que quando entramos numa piscina, por exemplo, nos sentimos mais leves do que quando estamos fora dela. Há uma força nos empurrando para cima. Arquimedes mergulhou a coroa e a barra de ouro em uma bacia presos a um fio, e a barra de ouro afundou mais do que a coroa. O mistério, para a infelicidade do ferreiro, havia sido desvendado. Como a coroa tinha prata misturada, seu volume aumentou, ficando mais leve dentro da água, pois quanto maior o volume, maior a quantidade de líquido deslocado. Arquimedes descreveu também o princípio da alavanca. Ele dizia: "Dei-me um ponto de apoio e moverei o mundo." De fato, com um ponto de apoio e uma grande alavanca, é possível mover qualquer coisa. Uma constatação simples, mas de grande visão científica. Ele inventou ainda uma máquina que ficou conhecida como parafuso de Arquimedes, usada até hoje para diferentes aplicações. Desenvolveu equipamentos para defesa militar, fez grandes trabalhos matemáticos e cálculos incríveis. Ele é considerado um dos maiores cientistas da antiguidade clássica. A coroa era do rei, mas a majestade será sempre de Arquimedes.